O nosso palestrante é o Rogério Martins, que é vice-presidente de desenvolvimento de produtos e inovação da Whirlpool na América Latina. E o tema da sua palestra vai ser processo de inovação. Por favor, Rogério, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Gostei do estilo aqui, é bem intimista. Funciona bem, acho que vai funcionar legal. Bom, primeiro que é um grande prazer poder estar aqui e dividir um pouco com vocês as experiências que a gente tem feito de inovação na Whirlpool. Me assusta um pouco falar sobre processo de inovação, depois eu falo a razão disso. Mas eu quero, a ideia aqui é contar um pouco da história do que a gente fez referente à inovação e falar um pouquinho do nosso processo, da forma como a gente faz, tá? Prefiro trocar a palavra de processo como forma de fazer inovação. Então vamos lá. Para quem não conhece, a Whirlpool é uma empresa, ela é líder mundial de eletrodomésticos e ela é muito mais conhecida com as suas marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Essas são as três marcas que a gente trabalha aqui no Brasil. Na América Latina, a gente trabalha com a marca Whirlpool, propriamente. Tá? O que é a Whirlpool? Nós somos uma empresa de 14 mil colaboradores, com faturamento anual de cerca de 9,5 bilhões de reais. Essa é o faturamento da América Latina. A gente tem hoje no nosso portfólio de faturamento, 25% do faturamento da nossa companhia hoje é composto de produtos inovadores. Depois eu explico para vocês o que é um pouco de como a gente classifica um produto inovador. A gente possui hoje 22 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Nós temos uma unidade de pesquisa e desenvolvimento em Rio Claro, São Paulo, em Joinville, Santa Catarina e em Manaus, Amazonas. São 4 centros de tecnologia, um de cocção, faz fogão, outro de refrigeração, lavanderia e tratamento de ar, faz ar-condicionado. Somos a primeira empresa privada no Brasil em número de depósitos de patentes. Dentro das empresas privadas, a Whirlpool é a que mais deposita patentes. E também fazemos parte de uma lista entre as 500 empresas no mundo que mais depositam patentes. Só para você ter uma ideia do que é a Whirlpool. Antes de falar um pouco sobre a inovação, eu separei aqui um videozinho de uns 5 minutos, produzido pela Época Negócios. A gente foi, no ano passado, escolhido como a empresa mais inovadora do Brasil, e esse ano acabamos de receber o prêmio de vice-campeã de empresa mais inovadora no Brasil. A ideia aqui, esse é um projeto feito pela Época Negócio e a A.T. Kearney. Na verdade, é a versão do prêmio Best Innovator aqui no Brasil. E eu vou mostrar esse videozinho só para vocês terem uma ideia de o que é o Whirlpool, um pouquinho mais geral. Alguém consegue clicar ali para mim no... Só pegar a setinha e clicar. Essa. Não, pode clicar na parte branca. Isso. Aí. Ótimo. Só clicar. Deixa eu ver se eu ajudo aqui.
Não rodou. Dá uma ajuda aí para nós. Só um minutinho aí que já funciona. Desculpe. Tem 128 empresas inscritas, 2 meses e meio de análises, uma grande vencedora. A Whirlpool foi eleita a empresa mais inovadora do Brasil na segunda edição do ranking anual de Época Negócios. Mesmo prestes a completar 100 anos, a empresa se mantém na ponta do mercado com produtos pioneiros. Um aspirador de pó em formato de vassoura, um ar-condicionado que não só resfria, como ilumina e aromatiza o ambiente. Uma lavadora para peças íntimas, feita para ser instalada no banheiro. É com tecnologia e design que a empresa captura a imaginação e o desejo do consumidor. Em 2009, 160 produtos foram lançados, uma média de 3 por semana. Mas de onde vem tanta inovação? É em Joinville, Santa Catarina, que fica o centro nervoso da Whirlpool na América Latina. Seu complexo científico fabril ocupa uma área de 900 mil metros quadrados. Isso é equivalente a 83 campos de futebol. É aqui que a Whirlpool transforma invenção em inovação. O ponto de partida é o design. Da equipe de 26 funcionários, 17 estão em Joinville. O ambiente ainda é corporativo, mas traz a mesma irreverência exibida em suas criações. Jovens de jeans e camiseta, computadores decorados com bonecos de desenhos animados, referências 1000 espalhadas pelas paredes. Tudo serve de inspiração para os rascunhos que depois viram imagens em 3 dimensões na tela do computador. E aqui é onde começa a ideia que estava em palavra se transformar em objetos tridimensionais. Então esse processo criativo ele acontece fazendo principalmente uma imersão nas características do consumidor daquele específico produto que a gente vai desenvolver. Então a gente vai na casa do consumidor, a gente observa ele, né, recebe as informações que a gente tem de primeira idade do consumidor, como as deficiências que ele tem, que ele enxerga, para depois transformar isso em oportunidade para nós. Em média, da inspiração ao produto pronto, leva-se 18 meses. Em todo este processo, a cozinha experimental tem um papel importantíssimo. Workshops e sessões de testes são feitas num ambiente repleto de espelhos à la Big Brother. Por trás das paredes, funcionários da Whirlpool acompanham cada gesto, que é monitorado por 3 microfones e 12 câmeras. É neste espaço que novas ideias são avaliadas para verificar se elas são facilmente compreendidas pelo público. É o veredito final sobre o produto. Ou vai, ou racha. Com o projeto aprovado, é hora de torná-lo realidade. 700 engenheiros trabalham nos conceitos idealizados por designers. É uma fase de muita negociação para que as formas criadas por desenhistas não conflitem com as especificações exigidas pelo mercado. Mas antes de chegar às lojas, é preciso testar os produtos. Nesta sala, com paredes cobertas por materiais isolantes, é verificado o nível de ruído dos aparelhos. Eles ainda são submetidos a temperaturas que variam entre 20 graus negativos e 50 graus positivos, e a índices de umidade entre 10% e 90%. Também são sacudidos, derrubados, empilhados, molhados. Todo cuidado é pouco para que eles resistam ao transporte e às mais variadas condições de uso. Depois de idealizar, criar, desenvolver e testar, é hora de fabricar. Estamos na maior fábrica de refrigeradores do mundo. Nesta área de 250 mil metros quadrados, trabalham 4 mil pessoas divididas em 3 turnos. Robôs se movimentam freneticamente. Carrinhos de transporte carregados de peças e mercadorias serpenteiam velozmente pelo labirinto de corredores. Componentes transitam sem parar em esteiras e suspensos por cabos. Tudo para dar conta do acelerado ritmo de produção. 76 países são abastecidos com mercadorias produzidas em Joinville. O volume de produção fica ainda mais evidente diante da imensa pilha de geladeiras que aguarda o transporte.
Esta é a fase final de um longo processo. Próxima parada, a sua casa. Só para vocês conhecerem um pouco o que é o Whirlpool, que tamanho é, que se tem ou não tecnologia fazer eletrodomésticos, se é preciso se ambientarem um pouquinho. Deixa eu começar a falar um pouquinho do porquê inovar. Obviamente, vocês não vão ouvir de mim coisas muito diferentes do que vocês já ouvem aí no dia a dia, mas para nós existem algumas necessidades específicas. Lá por volta dos anos 90, início dos anos 90, o nosso negócio estava se tornando um negócio muito commodity. O que é um commodity? É um produto que, na verdade, não tem diferenciação, e aí a guerra fica em preços, né? O dia a dia a gente só consegue alcançar posicionamento no mercado se você consegue praticar preços mais competitivos. Internamente, a gente começou lá no final dos anos 90, um trabalho que a gente diz assim, precisamos fugir do mar branco, sair do ambiente comoditizado. Obviamente que uma segunda razão importante do porquê inovar, e está obviamente associado como consequência da primeira, em função da comoditização, naquela época o nosso preço médio estava caindo, tá? E a nossa taxa de crescimento de faturamento não era além do crescimento de faturamento do mercado. Então, ambiente commodity, isso aí obviamente é característica de ambiente commodity, né? Fugir do mar branco para nós e, segundo, recuperar os nossos resultados financeiros, tanto como preço médio como taxa de faturamento. E aí a gente começou uma jornada, especialmente no final dos anos 90, 1998, 1999. E aqui acho que é uma primeira dica importante. Quando você começa um processo de inovação na sua companhia, uma das primeiras coisas e uma das coisas mais fundamentais é você definir o que é inovação para a sua companhia. Hoje, inovação, todo mundo fala um monte de coisa sobre inovação, a palavra está um pouco desgastada, mas quando você começa o trabalho de inovação, é fundamental garantir que você tenha a definição correta. Por que isso? Porque senão você não consegue medir se você está conseguindo avançar ou não na direção que você precisa. Então, definir claramente o que é inovação é uma das dicas fundamentais para quem está começando. O que é inovação para o Whirlpool? É essa a definição. Primeiro, que sejam soluções únicas, que sejam valorizadas pelos nossos consumidores e que estejam alinhadas com as promessas das nossas marcas. Essa é a primeira dimensão da definição da inovação para o Whirlpool. Segundo, criam vantagem competitiva sustentável. O que é isso? Não é uma coisa que se faz um dia e daqui 6 meses vem conversar outra vez a respeito disso. E essa vantagem competitiva daquilo que você coloca no mercado, ela tem que ser sustentável. E terceiro, trazer um valor diferencial para os acionistas. Essas são os 3 eixos da definição de inovação para nós. Únicas, que são reconhecidas e valorizadas pelos consumidores, criam vantagem competitiva sustentável e geram diferenciação para os nossos acionistas. A gente não faz só projetos e iniciativas na companhia de inovação. A gente basicamente classifica os nossos projetos em 2 eixos, um valor para os acionistas e outros valores para o consumidor. Quem fica nos quadrantes superiores são projetos que a gente chama de inovadores. Quem fica na diagonal são projetos que a gente chama de projetos de crescimento. E quem fica nos quadrantes inferiores são projetos de proteção. Então, essa é uma forma bem simplificada de classificar os projetos e as iniciativas dentro da Whirlpool. Agora, repito, muito importante,
para que todas as empresas definam claramente o que é inovação na sua companhia. Nós já temos uma jornada de mais de 10 anos. Começamos mais especificamente em 1998, final de 98, 99 e 2000. Já passamos por algumas fases, mas sempre inovação fez parte da estratégia da companhia. E aqui é o segundo ponto que eu acho fundamental. Não dá para existir dentro das companhias da sua empresa só pessoas que são entusiasmadas em relação à inovação. A inovação precisa fazer parte da estratégia da companhia. Se não acontecer isso, a coisa não rola, não vai para frente. Porque daí fica um bando de obstinados com vontade de fazer inovação, mas isso não faz parte do dia a dia da organização. Então tem que estar dentro do plano estratégico da companhia a dimensão de inovação. Embora a gente já tenha 10 anos, a gente acredita que a gente está ainda só no começo e tem muito mais ainda para sonhar e muito mais para fazer. Como é que funciona a inovação para nós? Primeiro, a gente utiliza os conceitos de Design Thinking. Tá? Vocês conhecem os conceitos de Design Thinking, que é basicamente que roda dentro da inspiração, idealização e implementação. Porém, a gente faz uma pequena adequação para o modelo operacional nosso e a gente batiza esse processo que a gente utiliza de Triple Diamond. Vou explicar para vocês o que é esse Triple Diamond. Aqui uma outra dica. Começar inovação numa companhia ou numa empresa, acho importante você definir uma forma de fazer. Porém, não espere que aquilo que você vai ler dos livros vai acontecer exatamente no dia a dia. Então, esteja também preparado para fazer pequenas adaptações à sua realidade, ao seu modelo operacional, à cultura da organização. Então, não pense que as coisas vão ficar... Não dá para fazer copy-paste para todo mundo. Existe uma adequação que é fundamental para que a coisa role legal dentro das organizações. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse Triple Diamond. Vamos lá. Basicamente, ele é composto de 3 fases. Triple Diamond, 3 fases. Tá? Acho que faz sentido. Pelo menos deram o nome correto. A primeira fase é a fase que a gente chama de descoberta. Tá? O que acontece na descoberta? Durante a descoberta, durante toda essa fase aqui, esse processo de inovação desses 3 diamantes, que é a descoberta, o desenvolvimento da oportunidade e a experimentação, essas são as 3 fases, os 3 diamantes, isso aqui não é projeto ainda, não existe nada de projeto aqui. Essa é uma fase anterior aos projetos que a gente chama de Fuzzy Front-End. E é importante salientar que é fuzzy mesmo. Me preocupa muito quando as pessoas começam a processualizar em demasia esta fase. Durante os 10 anos de experiência que a gente teve, alguns fatores, alguns momentos, todo mundo, imagine, uma companhia com 14 mil funcionários para fazer esse negócio rolar dentro da companhia como um todo. A primeira tendência é de vamos fazer um monte de processo, caixinha, fluxo de como funciona, como não funciona. E em alguns momentos a gente até se perdeu um pouco, porque processualizou muito. E aí quando você começa a processualizar, o risco é de que você continue entregando soluções que são as mesmas que você entrega sempre. Então, muito cuidado quando você trabalhe, principalmente esta fase. É claro que na execução do projeto, depois do experimento à frente, quanto mais processualizado para garantir a excelência daquilo que você está entregando, melhor. Mas aqui precisa seguir alguns passos, mas não necessariamente precisa estar tudo dentro da caixinha, assim, senão a probabilidade de você sair com um produto dentro da caixinha é muito grande.
Então vamos lá. Falamos dos três diamantes. O primeiro, o diamante chamado descoberta. O segundo, desenvolvimento da oportunidade. E o terceiro, experimentação. Por que a gente chama diamante? Acho que essa também é uma característica específica do nosso modelo de fazer inovação. Ele sempre é composto nas 3 fases de um primeiro momento em que você diverge e com o segundo momento que você converge para todos os 3 diamantes. E esta é uma coisa muito importante durante esse processo do Fuzzy Front-End. Por quê? Se você começa com alguma coisa e já vai na direção de convergência, você vai sair com um produto limitado ou com uma solução para a sua necessidade estratégica limitada. Você não dá chance para que outras ideias, não dá chance para que outras possibilidades rolem durante esse processo de Fuzzy Front-End. Então, sempre existe uma fase de divergência e depois uma fase de convergência. Se só existir fase de divergência também não sai nada. Fica tudo fluffy e não consegue concretizar nada, fica mais para fora. Então, o que a gente faz nesse primeiro diamante? Esse primeiro diamante, o insumo desse primeiro diamante é a direção estratégica, seja ela do negócio ou de uma categoria específica. Categoria é categoria de produto específica. Ou de um problema que você tem, que não necessariamente o nosso processo de inovação não é só para desenvolvimento de produtos, serve para outras coisas. Então, desse insumo, direção estratégica, a gente faz a fase de descoberta. Nessa fase de descoberta, o produto final é você criar uma lista de oportunidades a serem exploradas baseadas nesse insumo inicial que é a sua direção estratégica. Tá? Não estamos falando de nenhuma solução ainda. Nós estamos falando de oportunidade. O produto final do primeiro diamante são oportunidades. Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais claro. Há um certo tempo atrás, a gente acordou uma direção estratégica de que nós iríamos, dentro da Whirlpool, explorar o negócio água. Okay? Então, esse é o insumo estratégico que veio que entrou nesse primeiro diamante. Quando a gente saiu do primeiro diamante, não saiu aquele purificador de água que vocês já viram aí, que apareceu nas imagens. Não saiu nada disso. Não tinha nem produto. Não existia solução nenhuma. Existiam apenas oportunidades. Oportunidades que saíram nesse momento era explorar a venda de água através de galão. Podia sair essa. Essa era uma das oportunidades. Explorar o negócio de refrigeração do galão d'água que a maioria das residências comprava. Eram apenas oportunidades, não tinha nenhuma solução específica em relação a isso. Tá? Então, esse é o produto final do primeiro diamante. É uma série de oportunidades baseado na sua direção estratégica, seja ela de negócio ou seja ela específico da categoria. O que a gente usa durante essa fase de descoberta? A gente tem uma ferramenta que é análise de lentes. A gente estabelece algumas lentes para olhar aquele problema ou aquela necessidade estratégica de forma diferente. Uma delas é insights do consumidor. É entender o que o consumidor... Qual é a visão do consumidor sobre aquela problemática ou aquela dimensão estratégica? Essa é uma das lentes. Existe uma outra lente que, para mim, é muito importante, a gente chama de descontinuidade. O que é isso? O que está acontecendo em relação a esse tema
que pode ser diferente? Quais são as tendências em relação a esse tema daqui para frente? Essa é uma outra lente que a gente chama de descontinuidade e que a gente aplica durante o exercício da fase de descoberta. Uma outra lente que a gente utiliza é a lente de ortodoxia. O que é isso? Normalmente as empresas ou as pessoas, de modo geral, possuem algum padrão de pensamento sobre uma solução. Água. Água. Putz, o pessoal usa água para beber. Isso é uma ortodoxia. A gente pode virar essa ortodoxia. Para que mais a gente pode usar a água? Nesse caso, para nós, nesse negócio de água, um dos fatores fundamentais nessa fase foi virar essa ortodoxia, ou desafiar essa ortodoxia, quando a gente falou de venda de produtos. A Whirlpool sempre foi conhecida e sempre soube vender produtos. Vende o produto para os revendedores ou venda direta, certo? Mas nós vendemos produtos. Essa é uma ortodoxia que existia na Whirlpool. Nesse momento, quando a gente explorou o negócio água, a gente pensou, para que vender produto? A gente precisa vender o produto? Então, você quebrar paradigmas do modelo mental da forma como normalmente acontece o tratamento sobre aquele assunto. Então, essa é uma outra lente. Tem diversas outras lentes que a gente trabalha em cima disso, mas nessa fase de descoberta, é isso mesmo, você começa a explorar e tem no final uma lista de oportunidades a serem exploradas. Segunda lente, o segundo diamante. O segundo diamante é o desenvolvimento dessa oportunidade. O que é isso? O produto final do desenvolvimento da oportunidade são soluções. Okay? O produto final do desenvolvimento dessa oportunidade são soluções. O produto inicial é aquela lista de oportunidades. Durante o segundo diamante, a gente faz uma análise de quais são as possíveis formas, soluções que eu possa entregar essa oportunidade. Okay? E aí você tem, num primeiro momento, uma divergência e, num segundo momento, uma convergência. E aí, no segundo diamante, é exatamente isso. Quais as soluções possíveis para que eu possa entregar a oportunidade. Terceiro diamante, a parte mais simples, porque normalmente você não tem todas as respostas durante o segundo diamante sobre a sua solução que você vai colocar no mercado. Você faz um trabalho de experimentação. Você vai validar essas soluções no ambiente que você precisa validar, porque não necessariamente você tem todas as respostas. Então, essa de forma bem geral, as etapas que a gente usa no processo, na abordagem de inovação dentro da Whirlpool. Posso seguir? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu começar a mostrar alguns exemplos de soluções e de inovação que a gente conseguiu fazer até hoje. Essa é uma inovação se chama uma linha de produtos chamado Brastemp U. O que é isso? Existe a tendência de customização dos seus produtos. Okay? Esse projeto, ou essa solução, é uma solução que você pode escolher as cores e a composição do seu refrigerador. O que você vai pôr lá dentro do refrigerador? Você vai na internet e escolhe os features que você vai colocar dentro do refrigerador. Se você é uma família recém-casada, normalmente as necessidades, aquilo que você bota na geladeira é diferente quando você tem 2, 3 filhos, né? E aí a composição das prateleiras, dos reservatórios, aquilo que tem dentro do refrigerador, você pode fazer essa escolha. Além de poder escolher as cores dos refrigeradores, que tem uma gama imensa. Inclusive, você pode fazer uma porta de uma cor e outra porta de outra cor. Você consegue criar o seu próprio refrigerador.
E aqui tem uma inovação. Primeiro, de atendimento a essa necessidade de customização. Segundo, imagine naquela fábrica que vocês viram o vídeo, produzir um modelo específico, que é o modelo do senhor Pedro. Na verdade, a SKU que sai, o código do produto que sai com o nome do proprietário. Então, para a produção, isso é um desafio imenso. Tem um desafio muito grande sob o ponto de vista de logística, né? A entrega, como entregar isso, e do processo de compra mesmo, que naquela época, quando a gente lançou isso, foi um dos primeiros produtos que a gente vendeu via internet. Aqui tem um outro exemplo, e esse é um exemplo de modelo de negócio, eu comentei anteriormente. Esse é o filtro de água Brastemp. Esse produto a gente não vende, a gente vende serviço, tá? Você compra o serviço e você tem uma gestão sobre manutenção do seu produto, troca de filtro. Vai um cara lá na sua casa e vai fazer essa troca, cuida do seu produto e garante que a água que você está bebendo ela está adequadamente filtrada, o seu filtro está em dia e fazendo o que precisa fazer. É uma inovação de relacionamento com o cliente, porque normalmente a gente vende ou coloca os nossos serviços através de um revendedor intermediário, e esse é o momento que você vai até a casa do consumidor, você pode criar uma relação muito mais forte, inclusive oferecer outros produtos para ele comprar, se ele quiser. É uma inovação sobre ciclo de vida do produto, porque como eu não vendo o produto, cada vez que eu atualizo esse produto, eu tiro esse produto de volta e cuido do ciclo de vida inteiro, inclusive do reprocesso e do descarte do que tiver nesse produto. Esse produto tem 98% dos seus componentes recicláveis. Tá? Essa é uma solução de modelo de negócio. A primeira vez quando a gente saiu com a ideia de não vender o produto, foi um escândalo. Mas rola bem. Esse aqui é um outro exemplo, é uma inovação de conceito. A gente criou esse produto conceito, ele tem o conceito dos princípios de design universal. Para quem conhece design universal, é aquilo que prima pela usabilidade, a interface, muita facilidade, qualquer pessoa consegue mexer, fazer operar o produto. Foi um projeto que a gente fez junto em parceria com o FINEP, e obviamente é uma solução moderna, inclusive ela serve para portadores de necessidades especiais. Então, esse é um conceito de inovação em que a gente traz soluções diversas, e essas soluções diversas, inclusive, vão para os nossos produtos de linha no futuro. É um tipo produto conceito mesmo. Próximo é uma ideia sobre reinventar uma categoria. O que é isso? O segmento de refrigeradores compactos, aqueles refrigeradores pequenininhos, é um segmento super commodity, né? O que é isso? Você vende com o melhor preço apenas. Onde que você vê esse produto? Nos hotéis, aquela caixinha branca lá que fica lá onde o pessoal pega o refrigerante lá. Obviamente, como um segmento compacto é um segmento de refrigeradores compactos é commodity, a gente repensou essa categoria. E aí, na sequência, vocês vão ver diversas soluções que a gente deu para o refrigerador compacto, com um valor absolutamente diferente, agregado absolutamente diferente do que existia no compacto anterior, que é aquele produtinho pequenininho de caixa branca, né? Esse aqui é uma série que chama-se Brastemp Pla. Você pode trocar essas placas dependendo da tribo que você participa, né? Inclusive dá para pôr o time do Corinthians aí, se precisar. Tá? Ou outros. Essa também é uma outra forma que a gente reinventou a categoria do compacto. A gente trouxe para os compactos a porta de vidro, e você consegue ter visibilidade, acesso. Você tirou ele do segmento de commodity.
Isso foi feito lá no começo, a ideia, a direção estratégica era reinventar a categoria de compactos. Essa era a direção estratégica. Aí passou pelos diamantes, essa é uma outra solução. Ou a solução mais recente, que é a solução dos retrozinhos, né? E aí associado à solução uma dimensão de estilo, né? Muita gente põe esse refrigerador na sala. Imagine alguém pensar em uma vez de ter um refrigerador na sala, né? Isso é inovação. Isso é entender essas necessidades e trazer para a mesa oportunidades diferentes sobre isso. Obviamente que a gente, com o sucesso disso, estendeu essa visão para os refrigeradores retrô. Isso é uma releitura dos produtos retrô, obviamente com a tecnologia atualizada. É um produto no frost, esse aí não precisa descongelar, totalmente eletrônico. Mas eu trago essa questão do estilo, essa questão da visão nova para o produto. E isso não é a mesma coisa que o produto que se vende aí na Casa Bahia. Expandimos também essa solução para os fogões. Você pode fazer a sua cozinha retrô, o seu lugar retrô, onde você vai cozinhar e trazer os seus amigos para isso, né? Aqui é um exemplo essa é uma lavadora de roupa chamada Brastemp Active. Normalmente as donas de casas não gostam de lavar as suas roupas íntimas junto com as outras roupas, né? E aí aqui a gente criou uma forma de garantir o cuidado com as roupas íntimas e você poder lavar junto com os lençóis ou qualquer outra coisa. Obviamente não vai lavar com os panos de prato, né? Mas dá para lavar com outras coisas. No mesmo ciclo você consegue otimizar. Então é a comodidade para o consumidor e o cuidado com a roupa, né, especialmente as roupas íntimas. Essa aqui é um lançamento bem recente, a gente acabou de lançar agora em setembro. É uma lavadora chamada Consul Facilite. Essa lavadora, ela possui reservatório, aqui ó, reservatório para o amaciante e o sabão na própria máquina, né? Você não precisa guardar assim fora isso daí. E o abastecimento desses insumos, seja o amaciante ou o sabão, é direto no dispenser, naquela caixinha, vai ao lado ali, você consegue, aperta um botãozinho, ela sai a quantidade que você precisa para a sua lavagem aí. Essa é uma máquina que também tem o conceito flex, ela usa sabão líquido ou sabão pó, é a única máquina que tem no mercado para isso. Você consegue usar os dois tipos de sabão. E aqui tem um conceito muito legal, que é a linha de produtos Consul, ela tem um dos seus conceitos chamado Facilite, que é a ideia aqui é facilidade de uso mesmo. E o que tem nessa lavadora? Essa lavadora tem o indicador de nível. Quantos de vocês já tiveram dificuldade de botar a roupa lá e não saber quanto de sabão vai, quanto de amaciante vai, qual é o nível da água que vai e qual é o ciclo que tem que fazer a máquina rodar? Então, como é que funciona isso aí? Se vocês olharem dentro do cesto da máquina, lá no cantinho tem uma réguazinha lá, ó, certo? Que está escrito 1, 2 e 3. Se a tua roupa se abasteceu, vai até o número 1, você vai abastecer os insumos no número 1, vai o nível de água número 1 e o ciclo número 1. Quer dizer, você aperta tudo número 1, você faz a sua máquina ter uma perfeita performance, né? Ela executa o trabalho de limpeza com excelência com isso. Além disso, você economiza água, porque às vezes tem nego que bota nível 1 de roupa, mas enche de água a máquina, então você vai economizar água. E terceiro, você vai economizar os insumos também para cuidar das suas roupas. Então essa é uma inovação da Consul na linha Facilite. A próxima aqui é uma inovação de tecnologia, e a ideia aqui é facilidade para uso do consumidor também.
Esse é um produto Brastemp, é um fogão Brastemp, e a ideia dele é melhora de performance dos assados. Quem já assou um lombinho no forno, quando sai o lombinho fica duro, né? Isso. Bom, com esse fogão não sai, esse fogão gera vapor. Você pode ver que se alimenta a água aqui em cima, dentro de um pequeno reservatório, tá? Se alimenta aqui a água nesse pequeno reservatório e ele gera o vapor durante o assado. O que faz isso? Ele mantém a suculência da sua carne ou do seu lombinho. A ideia aqui é uma solução de performance inovadora. Esse produto tem dentro do forno, ele é um produto controlado, completamente eletronicamente controlado, e dentro do forno ele tem um processo que distribui homogeneamente o calor dentro do forno. Então essa é uma solução, uma inovação de tecnologia com a direção de excelência no preparo dos alimentos. A próxima aqui também é um produto chamado Consul Facility, também é um refrigerador Consul Facility. Essa é uma inovação muito interessante, ela traz o conceito no frost, que não precisa descongelar, certo? Para o produto de uma porta. Então, consumidor, é aspiracional do consumidor ter um produto que não precisa descongelar, certo? Para não precisar a cada mês ir lá descongelar, fazer toda aquela molhadeira. Então, aqui a gente trouxe para o segmento de entrada uma solução técnica no frost que seja acessível para os consumidores e que garanta esse benefício de não precisar descongelar. Foi o primeiro refrigerador no frost de uma porta no mundo. Aqui um condicionador de ar Brastemp chamado MyMood. A ideia aqui é o seguinte: normalmente o condicionador de ar, o objetivo principal dele é conforto térmico, certo? Garantir o conforto térmico. A gente expandiu um pouco essa visão de conforto térmico e explorou um pouco mais o emocional do consumidor aqui. E trouxemos duas outras soluções ou duas outras sensações adicionais ao produto. E que você vai regular dependendo do seu humor. Okay? Então ele tem luzes de fundo alinhadas se forem refresh, se for energy, spy ou relax. A luz de fundo muda dependendo da forma como você seta, como está o seu humor. E ele emite essência também diferente, basicamente separado, o refresh, o energy, o spice, o apimentado e o relax, tá? Dependendo daquilo que você quer fazer. Tá? Então essa é uma inovação que trouxe uma perspectiva diferente para um produto commodity que tinha a visão apenas de conservar ou criar conforto térmico. A gente aqui tem um exemplo de inovação que é além de produto. Essa inovação é uma inovação com a experiência de compra. Normalmente, quando as donas de casa, normalmente os maridos vão juntos, vão reformular a sua cozinha, eles vão procurar saber quais são os produtos que estão para trocar na sua cozinha, ou vão pela internet, ou vão no ponto de venda direto. E aí vejam a geladeira de um lado, o fogão do outro. E aqui a gente criou um espaço para as marcas, em que você traz a solução completa da sua cozinha no mesmo lugar, criando a facilidade para o consumidor entender como vai ficar a sua cozinha, como é que a solução integrada vai ficar para ele. Então a gente tem esses são os famosos espaços de marca, os brand spaces. Essa é uma inovação de ponto de venda, não é uma inovação necessariamente de produto, mas que também funciona. Por isso que eu digo que o processo que a gente usa de inovação não é só necessariamente para produtos. Esse próximo slide aqui eu queria mostrar também o que a gente faz em relação ao Open Innovation. A gente tem basicamente 3 eixos de Open Innovation. Um é de parceria, e sejam elas parcerias com fornecedores ou parcerias com
agências de fomento. A gente tem um trabalho muito grande com agências de fomento, a FAPESP, FAPEMIG, FAPEAM, FAPESC, todas as agências de fomento de inovação, parcerias com eles, parceria com os fornecedores. A gente tem atividades online, a gente já participou diversas vezes do Battle Concept, é uma coisa muito interessante também, você coloca na internet, quem conhece o Battle Concept, é muito legal isso. E acho que a coisa mais legal de Open Innovation para nós é aquilo que a gente faz no Whirlpool Inova. É uma atividade que a gente faz com as universidades. É a nossa última versão do Whirlpool Inova. A gente teve mais de 300 projetos. A gente vai até as universidades, premia os melhores projetos, estabelece algumas áreas de inovação para serem feitas, premia as melhores soluções, bolsa para os alunos, bolsa para os professores, e utiliza, obviamente, também esse contato com a universidade como uma forma de conhecer profissionais no futuro para fazer parte da empresa. A gente já contratou dessa atividade mais de 15, 20 profissionais que passaram por esse processo. Outras coisas que a gente tem, obviamente, depois do ano 2000, quando nós estabelecemos a forma estruturada de trabalhar a inovação, a nossa média, o nosso preço médio subiu, crescimento da receita acima da taxa de crescimento do mercado. Como eu falei, ainda estamos caminhando. Outros resultados que a gente teve, a Consul é uma marca que está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. A Brastemp é a marca preferida na hora da compra de eletrodomésticos, né? Outra vez, em 2011, ganhamos Top of Mind em lavadoras, refrigeradores. E continuamos ainda lançando cerca de 3 novos modelos de produtos por semana, em média. Fomos campeões em 2010 e vice em 2011. Esse dado é muito legal. Nos últimos 3 anos, a gente multiplicou por 8 a nossa receita de produtos classificados como inovadores. Então, era isso aí um pouquinho que eu queria dividir com vocês sobre inovação, como é que a gente faz. Eu estou à vontade para fazer pergunta.